Com alegria, eu cumprimento a toda a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, aqui representada nesta noite. Estamos felizes por esse privilégio de estarmos vivos, fortalecidos e abençoados. E orar pelo nosso pregador, pelo nosso muito digno presidente desta querida denominação. Peço que vocês estendam as mãos para cá. Soberano, eterno Deus, querido Pai Celestial, eu quero te louvar pela existência desta igreja. Quero te agradecer nesta noite, porque há 48 anos nós estamos pastoreando a Igreja Presbiteriana Renovada. Quero te agradecer pela vida do nosso presidente, da diretoria executiva, da diretoria administrativa, Senlai, Chocan, Turibala, Suriandalabas, Ilabachuricanchovas Nébias. Meu Deus, toma teu servo, pastor Divanir, nas tuas mãos, usa o teu servo no poder e na unção do teu Espírito, como tu nunca usaste até hoje. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos, podemos assentar. O púlpito desceu e subiu, foi a pedido do pessoal de trás. Não estamos vendo ali, então desceu, subiu, mas parou aqui, está legal aqui. Que bom, hein? Estamos comemorando 50 anos de IPRB. Que coisa linda, como é bom este momento, como é lindo. Então, a diretoria administrativa, que está aqui com os líderes, com as suas esposas, a diretoria executiva, que também está aqui com as suas esposas, os líderes, recebem todos vocês, pastores, líderes, membros da nossa igreja, convidados, autoridades, com muito carinho. Amém? Esta festa é de todos nós. Festa de todos nós. Estou muito feliz, eu não posso mencionar muita gente, que eu vou ser injusto, mas eu quero mencionar, além de Deus, que é sobre todos, sobre tudo, sempre, eu quero mencionar aqui a presença do meu irmão. Eu tenho um irmão também, fica de pé, Luiz, olha lá. Ele mora em Londrina, meu irmão, um pouquinho mais velho do que eu. Prazer tê-lo conosco. A primeira pessoa que eu quero salientar nesta noite é o meu irmão, nosso prefeito Silvio Barro, nosso amigo. Fica de pé, quem não te conhece, está aí o Silvio, pessoa bem nova. Ele é de... Até o microfone desligou, viu, Silvio? A Sandra, nossa vice, Coronel Aldilene, nosso querido Wilson Quinteiro, ex-deputado, brilhante. Como é bom ter você aqui. Né? Gosto muito do Quinteiro, gente boníssima. Eu vi alguns vereadores aí, eu já vi o meu amigo Sidney Teles, cadê ele? O pastor Sandro, eu vi também. Tem mais algum vereador? Amém, olha aí, tem mais, né? Opa! Ali a dona, não tinha te visto, você estava escondidinha, não me deu um abraço na chegada. Ali o pastor Leandro, nosso presidente da Ordem dos Pastores. Eu tenho uma alegria grande de ter aqui nessa noite. Veja bem, eu estou aqui, talvez não deveria estar aqui, né, pastor Nilton? Por que eu estou aqui? Eu estava contando lá em Cianorte que eu converti sem querer. Mas, pastor, a pessoa se converte sem querer, converte também. Converte. Eu conheci a Jussiene. E uma pessoa que conhece a Jussiene, ele muda de vida já ali, né? Conhecer a minha principesa, nós temos origem italiana, a pessoa já muda ali. Quando eu conheci a Jussiene, eu falei, meu Deus, não tinha nenhum evangélico na minha casa, nenhum. Eu falei, eu nunca vou na tua igreja. Não queria. Não vou não, eu quero você só. E eu demorei demais para ir na igreja. Eu conheci a Jussiene no dia 22 de novembro. Eu só fui à igreja no dia 27 de novembro. Então
Era uma paixão violenta. E quando eu cheguei na igreja, tudo que eu não queria é ser evangélico. Eu tinha uma vida boa, entre aspas. Não é, Luqueta? O Luqueta me conheceu naquela época. Eu tinha uma vida boa. Eu tive um bom pai, seu Adolfo, uma boa mãe, Dona Maria Aparecida. Eu estava quase formando, na época, o meu curso de Ciências Econômicas na UEM. Minha vida não era ruim, Deus já cuidava de mim. Aí eu vim numa igreja que tinha um pastor que vocês converte, querendo ou não. Se você quiser converter, você vai converter. Se você for na igreja dele. Se você não quiser, converte também. Eu me lembro que um mês na igreja, eu acordei em casa e falei, eu sou crente. Falei, misericórdia. Pastor Newton, Túlio e a Dona Regina. Fica de pé os dois. Meu pai na fé, Dona Regina, olha aí, ó. Dona Regina. Paizão meu na fé. Me ganhou, eu não queria converter, converti num mês na igreja. Dona Regina tinha profetizado para Jussiene. Olha, Deus está mandando um ungido para você. Fica tranquila. Apareceu eu na igreja. Ela chegou para Jussiene e falou assim, não, eu acho que eu estava equivocada. Mais ou menos equivocada. Que prazer ter esse casal. E eu tenho outro privilégio, pastor Jair, tenho outro privilégio. Nessa igreja, esse foi o primeiro pastor, eu tenho aqui o meu pai ministerial. Tem gente que tem pai espiritual, eu tenho o pastor Nilton. E eu tenho a pessoa que me lançou para o ministério, que me preparou para o ministério. E eu até o represento na renovada, viu? Pastor Celcindo, por favor, fica de pé com a dona Júnia. Fica de pé. Eles estiveram na igreja. E o meu ministério começou. Ele me pegou de pleita na época. Ele marcou pressão sobre mim. E eu me tornei o obreiro. Não tão bom quanto o meu líder. Pode assentar, um prazer grande, Deus, aqui. Amém? Eu precisava salientar essas pessoas tão queridas, né, pastor Joaquim? Pastor Joaquim, pioneiro, tantos outros. Eu precisava falar isso nessa noite. Olha, eu não posso demorar muito. E eu acho que eu não vou. Um dia a Jucinha falou assim, não fala que não vai demorar, que não dá certo. Ela está acostumada, mas não vou. Tanto é que eu vou ler só um versículo. Vamos lá, pastor Júnior é o meu grande assessor nisso. Eu vou ler só um versículo, e nós vamos colocar ali no Data Show. E você pode abrir a tua Bíblia em Josué capítulo 18. Josué capítulo 18, o versículo 1. Josué 18, 1. Ora, toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniu em Siló, e ali armou a tenda da revelação. Amém? Diga assim, tenda da revelação. O meu conselheiro, o pastor Anaírton, já orou, e nós vamos meditar na palavra de Deus. Meditar nesse texto. A IPRB tem uma linda história. Nós somos a Igreja da União. Nós nascemos em razão da união de duas igrejas. Duas igrejas oriundas de duas valiosas igrejas presbiterianas, hoje aqui representada. Cadê o reverendo Juarez Marcondes? Por favor, fica de pé. O nosso vice-presidente da IPB está aqui. O pastor Roberto Basilei quase veio com ele, mas o pastor Juarez estando aqui é uma honra igual. Eu conheci lá em Curitiba, numa reunião, um prazer. E a outra igreja está representada pelo reverendo Sérgio Gini. Por favor, a IPI está aqui, olha aí. A IPI deve para nós demos o Sérgio para eles. Sérgio formou nosso seminário, obviamente que ele fez a adaptação,
Nós saímos dessas duas igrejas muito valiosas, como foi lido aqui pelo pastor Paiva. Houve uma renovação no Brasil. Anos 60, pastor Ernesto Onílio Batista foi um valente da época. E ele vai motivar o pastor Jonathan Ferreira dos Santos. O pastor Jonathan não queria o avivamento, não. Ele foi desconfiado para BH do encontro e ele acabou sendo cheio do Espírito Santo. A partir dele, especialmente no Paraná, tudo se tornou diferente. Aquele fogo veio sobre a vida dele, sobre outros presbiterianos. Lá em Goiás, pastor Paulo Brasil, pastor Cacheta e outros, aquele fogo foi alastrando. Se eu não queria converter e fiquei crente no mês, eu conheço um que não queria avivamento. Ele foi visitar uma reunião de oração de avivamento e foi queimado no Espírito Santo. O pastor Nilton, na época, ele foi queimado, lá em Cianorte, ele era pastor em Cianorte. Então, aquele fogo pegou. Foi inevitável que surgisse a Igreja Cristã Presbiteriana. Em 1968 e em 1972 a IPI. Foi algo inevitável. Só que as duas igrejas começaram a namorar. Tinha o mesmo governo. Tinha muita coisa em comum. E aquelas igrejas tiveram um namoro profundo, um noivado e chegou no casamento. Em julho de 1974, houve uma reunião em Araponga. Por isso estivemos em Arapongas ontem, comemorando, tivemos em Cianorte na segunda. Em Arapongas, onde houve a decisão pela união das duas igrejas. Essa decisão, só líderes das duas. Depois houve uma reunião, dia 14 de setembro, daquele mesmo ano em Assis, e consolidou a união. O pastor Celcino estava lá, pastor Nilton, pastor Abel, tantos outros, doutor Jamil. Doutor Jamil foi o maior líder dessa igreja. Nós temos que salientar. O pastor fala só um nome, que teria sido o maior. Eu diria, pastor, doutor Jamil Josepete. Então, aquele pessoal se reúne, e o que vai acontecer? A convocação do pastor Nilton Tuller das duas igrejas. O pastor Nilton convocou a ICP e a IPI para reunir em Maringá, a partir do dia 8 de janeiro de 1975, no Parque Exposição. O Silvio queria que eu fizesse aquela, e foi no parque a convocação, Silvio. Parque Exposição. Mas chegou aqui e mudou tudo. Aqui nós tínhamos uma oficina do que mesmo, pastor Nilton? Carroceria de jardineira, que foi adaptada, e aí fizeram, aquela primeira foto que mostramos, aí foi feita uma igreja, o pastor Nilton teve o privilégio de morar no fundo da oficina de jardineira, coitada da irmã Regina, moraram muito tempo aqui, e naquele 8 de janeiro, o casamento vai acontecer. Surge aqui, a união é sacramentada, é eleita a primeira diretoria, e o povo renovado surgiu com força e graça no Senhor. E hoje estamos completando 50 anos, aleluia. Glória a Deus. Essa aqui foi a introdução mais bacana que eu fiz num sermão meu. É muito original, né? Então, a renovada é a história da união e do avivamento. Eu estava pensando uma frase para essa introdução e eu não tinha outra melhor. Nós somos, pastor Clodoaldo, a história da união de duas igrejas e um avivamento, obviamente, sobrenatural, que veio sobre todos nós. Era algo maravilhoso aquele momento. Como era bom aquele momento. Eu tenho muita saudade das reuniões de oração nas casas. Na casa da dona Ruth Aguiar e do pastor Jaci só tinha oração. Eu ia namorar Jussiene, não tinha jeito para namorar.
Eu falei, aqui não tem espaço para namoro? Não, aqui a gente só ora. Eu começava a orar, umas 7h30, orava até umas meia-noite. Vocês não sentem fome? Né? Não tem um cafezinho no meio? Irmãos, ali eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tive experiência, a dona Ruth, eu tive 2 mães na vida. A minha mãe, que era linda e maravilhosa, que se tornou a melhor crente que eu conheci depois, ganhou a nossa família para Jesus. E a dona Ruth, minha sogra, se tornou uma mãe. E ela era espetacular. Ela profetizava na língua da pessoa que ia na casa dela. Profetizava. Dona Ruth, o pastor Celcino acompanhou bem, ele sabe disso, pastor Newton. Eu, novo convertido, vi japonês recém-chegado do Japão, muito doente, levado por uma brasileira que, obviamente, falava a língua nihongo, japonesa, e levou para minha sogra orar. Ela orou e profetizou na língua japonesa para ele em torno de 30 minutos. Meia hora profetizando. O homem levantou e falou assim, ela fala a minha língua. A mulher falou, não fala não. É o Espírito Santo. E levantou curado. A minha sogra era especialista em profetizar em castelhano. Ela profetizava tanto em castelhano que eu tenho uma cunhada, esposa do irmão da Jussiane mais velho, que ela não consegue orar se não for em castelhano e profetizar em castelhano. Ela começa a orar e o castelhano lindo, as coisas boas passam. Era impressionante, Zacarias. Você chegava lá, era fogo, fogo, fogo. Aí todo mundo entrava no fogo. Era muita bênção. E o Luqueta se lembra disso, né? O Luqueta andou muito com a gente naquela época. Muito bom, irmãos. Depois dessa introdução, eu queria chegar nesse versículo da palavra de Deus que nós lemos. Você veja bem, nós vemos aqui, Israel entrara na terra prometida. Aquela terra tinha sido prometida a Abraão. Há mais de 600 anos atrás, quase 700 anos. Tem coisa de Deus que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Abraão recebeu a promessa, Isaac recebeu, Jacó recebeu, José tinha a promessa. Eles vão ficar 400 anos só ali no Egito. Olha o tempo para cumprir a promessa. E Deus vai tirar aquele povo do Egito, aquele povo vai ficar 40 anos no deserto, e aquele povo vai entrar na terra prometida, e vai chegar no versículo que nós lemos no início, quando eles ganharam todas as guerras que tinham que ser feitas, e eles chegaram no momento, um momento de grande vitória. Ali dava 50 anos. Eu estava fazendo um cálculo, era muito próximo, 40 anos no deserto, e mais ou menos, muito próximo, 10 anos para conquistar tudo. Mas, pastor, eles não estavam conquistando a promessa de Deus? Sim. Veja bem como é a obra de Deus. Deus prometeu a Abraão que daria aquela terra para ele. Falou com Isaac, falou com Jacó, falou com todo mundo. Moisés, a terra de vocês. Mas nós temos que conquistar aquilo que Deus nos dá. Deus, Ele faz uma proposta para nós. Mas nós temos que conquistar o grande objetivo que temos. Aquele povo demorou, mas chegou no momento, 50 anos depois, que saiu do Egito, aquele povo acabou a guerra, acabou de conquistar. A renovada começou para valer no dia 8 de janeiro de 1975. Nós passamos algumas fases, e eu quero convidar você a viajar comigo nesta noite, na história da renovada, que está ligadíssima na história dos 50 primeiros anos do povo de Israel. Eu quero usar aqueles 50 primeiros anos de Israel, até a conquista completa da terra,
para a gente viajar nesses 50, não vou demorar 50 anos aqui não, só uns 5 anos pregando. Mas eu quero que você viaje comigo de uma maneira bem objetiva, nesta noite, para a gente ter uma visão mais clara de tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos lá com o nosso tema, pastor João. Diga assim, o jubileu de ouro de um povo renovado. Agora vamos falar com fé. Diga assim, o jubileu de ouro de um povo renovado. Israel chega aqui em 18:1 com um jubileu de ouro. Pastor, mas por que não teve a festa? A partir daquele momento é que contaria 50 anos. Porque a partir daquele momento que eles receberiam toda a terra de cada um receberia a sua terra, a sua possessão. Então a primeira festa seria 50 anos depois de todo aquele histórico que nós teríamos. Mas ali, aquele povo estava completando 50 anos, e aquele povo vai ter um tempo bom. E nós estamos completando 50 anos, e nós teremos um tempo muito bom. Você crê nisso? Você acredita nisso? Vamos viajar na nossa história um pouquinho? Vamos lá então. Jubileu de ouro de um povo renovado. Aquele povo foi muito renovado, e como foi? E nós fomos muito renovados, e como fomos? Vamos lá. Primeiro, diga assim: depois de uma excepcional libertação. Êxodo 14, 29, a primeira parte do versículo 30 diz assim: mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes com o muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. Não tem nada mais excepcional na Bíblia do que essa história. Era um povo que viveram ali 400 anos. A grande maioria do tempo, um povo escravizado. Aquele povo sabia fazer tijolos. Aquele povo não estava preparado para a guerra. Aquele povo não tinha condições humanas para sair do Egito em hipótese alguma. Não teria como fazer isso. Não teria força para isso. Aquele povo era um povo escravo no Egito. Estava subjugado pelo maior poder bélico da época. O Egito pode ser considerado uma grande potência, com certeza era, mas pode ser considerado um império. E uma escravidão. Aquele povo vai sair, porque aparece um homem que quando ele pensou que ele poderia libertar o povo, ele não conseguiu fazê-lo. Ele acabou matando alguém. Ele tinha 40 anos, e ele vai fugir. Aí, 40 anos depois, quando ele pensou que não tinha condições, Deus vai usá-lo com muito poder, com muita unção, já com 80 anos, e Deus vai tirar o povo com mão forte, com pragas, com poder, e vai chegar aqui no texto que eu li há pouco, e eles vão passar pelo meio do mar. Você já passou pelo meio do mar a pé enxuto? Aquele povo passou. Os inimigos tentaram passar e ficaram no meio do mar, e morreram. O povo de Israel passou. Diga assim, o povo de Israel passou. E ali, aquele povo começa a sua história de verdade com essa excepcional libertação. Que libertação linda! Aquele povo vai chegar do outro lado, Moisés vai cantar, Miriam vai cantar, todo mundo já era pentecostal, já estava até ensaiando com o pastor Reginaldo. Pessoal, aqui o grupo, o pastor Reginaldo comandou, mas foi da cidade, foi das igrejas renovadas da cidade, aqui esse louvor excelente, né? E eu pedi as músicas, desde lá do começo, eu tenho que dar um crédito aqui, eu tenho que ser
eu tenho que ser justo. Eu vi isso aqui num grande evento, lá na primeira de Londrina, do pastor Rocha, com o filho dele, o pastor Marcos. Ele fez algo que eu gostei muito, eu pedi para repetir aqui hoje, nessa noite. Então, aquele povo já nasceu membros da Renovada, viu? Israel já estava ali com o ritmo, pastor, de renovado, já estava dançando, Miriam cantou, Miriam dançou. Pastor Divaneiro, o senhor dança também? Todo mundo dança na Bíblia. Todo mundo dança na Bíblia. E eu que estou na minha idade dos 30 anos, né, tranquilo, sem problema, eu tenho que dançar também. Irmãos, essa libertação foi excepcional. Nós, da Renovados, atenção, hein, tivemos uma libertação também excepcional. Estou aqui criticando ninguém não, pelo amor de Deus. Eu vou apanhar aqui. Mas nós conseguimos sair da escravidão do pecado. Amém? Quantos aqui, qual é o meu caso, vão converter? Nós saímos de uma escravidão do pecado. Não foi do Egito, pior, foi do pecado. Quantos aqui que viviam a vida religiosa morna, para não ser muito duro? É verdade ou não? Quantos testemunhos nós vimos em Cianorte? A religiosidade da época estava muito difícil, muito complicada. E o Espírito Santo, pastor Edivaldo, chegou de uma maneira muito forte. Aquela obra de libertação foi extraordinária. Eu estava conversando com a Cláudia ontem, ela contando a experiência da mãe dela. Era uma coisa excepcional, não é, Cláudia? Era algo chocante. O povo foi sentindo Deus na vida. Ninguém queria começar a igreja alguma, outra igreja, mas o fogo veio de uma maneira tão forte, e foi uma libertação. Nós começamos a Renovada com uma libertação excepcional, não tinha nada de normal, foi algo glorioso demais. De repente, pastores preparados, não tinha templo mais, não tinha igreja, não tinha mais nada, tinha que cultuar a Deus debaixo de qualquer árvore ou algo semelhante. E todo mundo estava feliz. As pessoas compravam uma oficina de carroceria, de jardineira, e transformavam numa igreja, que é essa aqui hoje. Olha o que aconteceu. Mas antes de chegar hoje, era aquilo. Não importava. Quando eu estava no meus primeiros dias, eu nunca me esqueço do pastor Celcino, a igreja estava tão cheia, aquela primeira igreja, Silvio, estava tão cheia, o fogo foi tão grande no culto, o pastor Celcino era criativo demais, e aí ele fez um apelo, e encheu o corredor, foi todo mundo na frente, e ficou, e o corredor, aí não tinha jeito para a pessoa orar, ele não vai lembrar, mas eu nunca esqueci, foi algo marcante. Quem estava próximo do corredor, ele mandou subir nas cadeiras. O povo pentecostal é tremendo. Sobe na cadeira. E todo mundo subiu. Estende a mão dos dois lados. Mas foi um fogo. Pessoas em cima. Então, era muita cura, era muito poder. Isso foi uma libertação maravilhosa. Dê glória a Deus. Nós só estamos aqui por causa dessa obra do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós começamos bem demais. Por isso que ia chegando, eu cheguei no começo. Converti sem querer. E estou aqui querendo agora. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Todas as vezes que eu lembro disso, o meu coração enche. É algo maravilhoso. Eu estou viajando pela Renovada. Agora nós saímos, nós vamos entrar agora na estrada, né? Nós estamos aqui em 75. Mas agora eu pulei alguns anos. Nós vamos entrar em 80, 90. Nós vamos entrar em 2 décadas. Antes de falar da Renovada, eu quero falar aqui e ler para vocês Deuteronômio 29, 5 e lançar a 2ª divisão. Pode colocar a 2ª divisão. Diga assim: depois de uma essencial preparação, aquele povo que saiu do Egito, pela mão poderosa de Deus, não tinha condições de adentrar a terra. Deus até mandou os espias, 10 voltaram, desanimaram o povo, aquele povo não tinha.
E Deus, Ele vai formar ali aquela nação, Ele vai organizar aquela nação. Moisés vai ser chamado ao monte, Deus vai dar leis, Deus vai formar a nação de Israel. Com um ano ali no Egito, já tinha toda a organização daquela nação. Aquele povo ali precisou ser provado. Havia uma necessidade de uma aprovação. Deus não podia colocar ali na terra que Ele prometera pessoas de qualquer maneira. E aquele povo vai passar por uma provação muito dura. E todos os homens, isso é impressionante, que tinha 20 anos ou mais, vão ficar mortos ali. Eles não vão sair do deserto. Durante os 40 anos de deserto, aquelas pessoas vão perecer. Somente Josué e Calebe, que tinha mais de 20 anos, quando entraram no deserto, foram que adentraram a terra prometida. O que Deus fez naquele deserto? Usando o pastorado de Moisés, Deus vai preparar um povo. Deus vai trabalhar naquele povo. Vai preparar Josué, tantos outros líderes. Vai preparar um povo no deserto. Foi um trabalho longo, um trabalho difícil. Moisés foi um instrumento tremendo de Deus. Mas foi um tempo de preparação. Nós não podemos pensar de forma diferente. Um tempo de preparação. A renovada, depois do grande avivamento, depois do seu grande início nos anos 70, ela vai passar por um tempo de muita preparação de Deus. Nós vamos entrar numa fase que você vai entender muito bem nesse momento. Quando a gente começou, a gente não tinha todo o conhecimento do querer de Deus, mas a gente tinha boa vontade. A gente queria naquela época, os líderes principalmente, eu era uma criança na fé, os líderes, eles queriam o melhor para o povo de Deus. E ali nós tivemos muitas normas, nós tivemos o uso e costume rigoroso demais. As pessoas só pensavam em oração e aquilo era bom. As pessoas se separaram o que pôde fazer. Então, o que aconteceu? Nós vamos entrar numa fase muito difícil em nossa história. Deus continuou abençoando, Deus continuou salvando, Deus continuou batizando no Espírito Santo, mas nós começamos a ter divergências, opiniões diferentes com relação a usos e costumes, com relação à metodologia de trabalho. Então foram anos difíceis. No primeiro momento, o pastor Abel era o líder, era o presidente. O pastor Newton foi só na transição. Depois o pastor Jamil foi o presidente. Eles tiveram o tempo mais difícil da igreja em suas mãos. Era um tempo de preparação para aquilo que Deus tinha a fazer. Era um tempo de preparar um povo para entrar na terra prometida. Então foi um tempo de preparação. As provações foram inúmeras. Quantas lutas, algumas pessoas saíram, e essas pessoas que saíram eram pessoas valiosas, pessoas de grande valor, pessoas que nós amamos profundamente, mas foi um tempo que aconteceu isso não denegriu a nossa história, pelo contrário, tudo aquilo nos preparou para um novo tempo com Deus, o tempo de preparação. Pastor, foi um tempo amargo? Não, não foi um tempo amargo. Foi um tempo difícil? Sim, foi um tempo difícil. Tudo aquilo, enfrentar aquela situação, mas Deus estava cumprindo a promessa que Ele tinha para nós. Nós estávamos no propósito do Senhor, não estávamos fora de nada. O tempo passou e Deus caminhava conosco, amém? Você crê dessa maneira? Glória a Deus. Vamos lá. O jubileu de ouro de um povo renovado. Terceiro lugar, diga assim: depois de uma substancial transição. Olha, irmãos, olha Israel, olha a transição que aquele povo vai ter. Imagina você sendo um servo.
apenas um servo. Josué nunca foi além de um servo de Moisés. Ele ficava próximo da tenda de Moisés. Ele queria estar perto. Ele não era descendente da tribo de Levi. Ele não era parente próximo de Moisés. E Deus estava trabalhando a vida dele. Mas Moisés era muito líder. Era muito líder. E aqui Josué 1 e 2 diz assim, ó. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que servo foi? O maior homem do Antigo Testamento foi Moisés. Falou o Senhor a Josué, filho de Nun, tribo de Efraim, servidor de Moisés. Até então ele nem mencionava Josué como servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Imagina você estando ali no deserto. Vamos voltar um pouquinho para o deserto ali. Entra naquele deserto. Deserto é difícil, né? Calorzão de dia, frio à noite, não dá para plantar e colher. E eles vão ficar 40 anos. Moisés era forte. Moisés era usado por Deus. Moisés era Moisés. O Josué estava ali olhando para Moisés e falou assim, esse cara é bom mesmo. Esse é o cara. Aí chegou um dia, alguém falou assim, Josué, você está bem? Eu estou bem. O Moisés viajou. Aí foi para longe, foi para o céu. Ele viajou para o céu. Ele volta quando? Não volta. Talvez lá, quando Jesus estiver no Monte da Transfiguração, ele pode até aparecer com Elias, mas por enquanto... E aí Deus falou. O que Deus falou? Deus falou que você vai substituí-lo. Ele falou assim, não tem licença-prêmio aqui também, que nem funcionário público tem? Eu quero ir embora daqui. Eu vou substituir quem? Não, é o Moisés, só ele. O Moisés foi embora e você... Então tá bom, o que eu vou fazer com esse povo? Matá-los? Não, não mata não. Moisés teve vontade. Quando eu quis matar, Moisés não deixou. Não, não mata, intercedeu. O que eu faço com esse povo? Vou cuidar deles no deserto? Não. Você vai fazer o que Moisés não fez. Não, eu não entendi, Senhor. Eu estou escrevendo uma parte da Bíblia aqui, né? Eu estou mandando você fazer o que Moisés não deu conta de fazer. O que Moisés não conseguiu fazer? Colocar o povo na terra prometida. Ele falou, mas se Moisés não colocou, eu vou fazer isso? Você, ser forte, ser corajoso, ser valente. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E você vai fazer, você vai fazer. Deus nem falou, eu vou fazer. Deus falou, Josué, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Irmãos, que transição. Era forte demais. Que transição viveu o povo de Israel naquele momento. Era algo extraordinário. Josué dormia triste, acordava mais triste, que ele olhava, cadê a tenda de Moisés? Foi para o céu. E o que eu faço? Você tem que entrar. O que eu tenho que fazer? Tem uma Jericó ali, que tem uma muralha tremenda. Eles são bons na guerra. E daí, como é que eu chego lá? Tem um helicóptero aqui? Não, não tem. Você vai ter que atravessar o Jordão. E o Jordão aqui tem muita água. Tem alguns lugares que o Jordão é um rio comum, mas ali não. E o que eu faço com o Jordão? Não sei. O Moisés lá atrás, ele abriu o mar. O Moisés, ele foi ali, levantou a mão e o mar abriu. E o que eu faço agora? Vai lá. E Josué foi lá e entrou no rio. E mandou o sacerdote. Ele foi mais tímido que Moisés. Ó, sacerdote, vocês entram aí, né? Põe ali nas costas essa coisa linda de Deus. E vocês vão entrando na frente que vai dar certo. E quando eles entraram no meio do rio, o povo foi e Deus abriu o Rio Jordão. Amém! Deus vai abrir o Rio Jordão para você. Amém? O teu tempo chegou. Glória ao nome do Senhor. Quando chegar do outro lado, aí... Já entraram na renovada, pentecostais, animados, cantando, já passamos o Jordão. E Deus falou assim, e agora, Senhor, e aquele povo ali que a gente faz? Tem uma muralhinha ali, tem uns carros que passam em cima da muralha, os carros de boi.
E o que a gente faz ali? Vocês têm que vencer aquele povo. E nós vamos vencer aquele povo. Que jeito? Nós vamos atacar. O Senhor vai dar uma unção. O Senhor vai dar força. O Senhor vai fazer isso. Nós vamos atacar aquele povo. Nós vamos derrubar toda aquela... Não, vocês vão dar uma volta. Todo mundo. E a cidade era grande. Vocês vão ter que dar uma volta cantando os corinhos que foram cantados nessa noite. Eles estavam cantando naquele tempo. Vocês vão cantar, vocês vão entrar e vão dar uma volta em torno de Jericó. E o povo em cima da muralha. O que esses malucos que estão no deserto estão fazendo ali? No outro dia, ele falou assim, Senhor, nós vamos tomar agora. Não, vocês vão dar 7 dias a história aqui. Vocês vão ficar 7 dias passeando em torno. Aí foram 2, 3, 4, 5, 6. No 7º estava muito cansado. Naquele momento Deus falou, agora chegou a hora. Nós damos uma volta e entramos. Não, vocês dão 7 voltas. Dão 7 voltas. E vocês vão clamar. E eu vou resolver. E depois do 7º dia, eles fizeram, as muralhas caíram. E eles adentraram na terra prometida. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus dá a direção. Deus dá a substituição. Deus faz a transição. Irmãos, isso aconteceu na Renovada. Pastor, aconteceu, né? Aquele povo imitou a gente, isso aconteceu. A Renovada foi caminhando com líderes maravilhosos. Começou lá de trás, os pastores, desde o pastor Nilton, o pastor Celcino, o pastor Abel, Nelson Braida aqui, o reverendíssimo Nelson Braida. Tanta gente boa. O tempo passou, o tempo da preparação estava passando. E chegou o final do ano 2000, a gente ia entrar no novo milênio. E tinha gente que acreditava que Jesus ia voltar na virada do milênio. Tinha pessoas que já tinha até uma tenda lá no monte, esperando a volta de Jesus. E aí, aconteceu a transição na Renovada. Deus chegou para os meninos, né? Todos os meninos, deu uma moral aqui para a nossa turma. Deus chegou para os meninos e falou assim, o negócio é o seguinte, pastor Abel morreu, pastor Jamil morreu, em seguida ele morreu. Os líderes morreram. Morreram. Falou, Senhor, é lamentável o que aconteceu. Aí Deus falou assim, eu vou colocar vocês. Vocês quem? Vocês quem? Eu vou colocar vocês. Ele pegou um grupo de 7 pessoas. Tinha um que era o patriarca, o pastor Pedrosa continuou conosco. Os outros tinham uma média idade aí de menos de 40 anos. Eu dei uma caprichada aqui agora. Na média. Média é média, né? Menos de 40 anos. E Deus falou, eu vou fazer a transição agora. Vocês vão assumir. Vocês vão assumir a liderança dessa igreja. E vocês vão ter que colocar a igreja na terra prometida. A promessa que eu fiz, vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que fazer. Eu confesso para vocês, queridos, que eu nunca acreditei. Eu naquela época, eu estava terminando 4 anos de secretário de administração da Prefeitura de Maringá. Quando eu acabei, eu sou muito radical naquilo que eu faço. Quando eu estava ali, eu não faltei nem um dia. Pastor, você não faltou, mas você não era o primeiro secretário da nação, eu era, mas não faltei. Eu não falto naquilo que eu faço. Eu não faltei. Podia ausentar algumas horas, mas eu estava ali. Quando eu saí, e foi o dia 30 de dezembro, o último dia, um grupo falou assim, olha, o pessoal vai escolher um novo líder. Vai escolher um novo líder. Eu falei, nós temos o pastor Jobel, que depois não quis ser mais o líder. Patriarca Jobel. Nós temos o doutor Divino, eu falei na época, que ele tinha ali quase 40 anos, ali, 30 anos, liderando, 30 anos, que desde o tempo da IPIR, IPB. E nós tínhamos outros líderes com mais condições, do meu ponto de vista. Mas quis Deus levantar uma turminha nova. Quis Deus colocar um grupo ali. Nós demos as mãos, não foi nada fácil. Eu fui para a Assembleia, sem a menor ideia do que ia acontecer. Tudo que eu não achava que eu seria. Alguém falou assim, olha, porque o doutor Jamil me ligou em agosto daquele ano anterior. Ele estava muito doente. Ele me ligou, o doutor Jamil ligava muito pouco para a gente. O doutor Jamil era um homem de muito contato nas reuniões, mas ele não era de ligar muito.
Ele me ligou um domingo à tarde e falou: Divanir, eu até assustei com a ligação dele. Ele falou assim: ó, eu não tenho condições de ir na Assembleia. E você vai ser a pessoa que Deus vai levantar lá. Eu falei: pelo amor de Deus, não fala isso. Porque dá a impressão que você está querendo que a pessoa morra. Eu falei: não fala isso, eu esqueci aquilo. Eu esqueci aquilo que ele falou. Eu falei: não pensa. Eu nunca tinha pensado na vida numa função dela. Nunca tinha pensado. No mês de novembro, ligou o Marcos Andrade, o genro dele, lá de Aracaju. Olha, eu e o Cláudio conversando com o meu sogro, e falei: meu Deus do céu. Aí o pastor Roberto Braz me procurou, junto, na época estava o Jair, o pastor Paulo Sérgio deve estar aqui, e foi feita uma reunião, falou assim: olha, o pessoal está querendo você. Eu? Ah, mas tem a turma do G12 que quer você. Mas eu não sou G12, mas eles querem você. E tem umas pessoas que não são. O G12 era um problema na época. Problema não o G12. Era o fato de ter gente a favor e gente contra. Mas tem outra gente. Eu falei: eu tinha certeza, irmã Júnior, que eu não consegui, não seria eu. Eu fui para a Assembleia, acabei eleito, eu não tinha discurso. Não tinha discurso. O Pierre, que concorreu comigo, queria emprestar o discurso dele, que é um discursinho, eu te empresto. E ele foi eleito comigo. Naquele tempo, o Pierre foi eleito vice, o pastor Roberto, secretário executivo, o pastor José Maurício, o primeiro secretário, o pastor Altair Mateus, o segundo secretário, o pastor Pedrosa ficou para dar conselho para a gente, era o primeiro tesoureiro, o pastor Marcos Andrade entrou como segundo tesoureiro. Era um grupo de pessoas jovens, sem saber muito o que ia fazer. E eu fiz o meu discurso que saiu, e o professor Joel botou no jornal Aleluia. Eu não quero presidir esta igreja. Eu quero que o Espírito Santo a presida. Era um momento de transição. Era um momento difícil. Pastor Celcino, era um momento de colocar o povo na terra prometida. Os pais da igreja tinham trabalhado demais. Eles tinham feito tudo o que puderam, mas cabia agora essas 7 pessoas trabalhar junto. Nós nos unimos, não foi fácil não. Não foi fácil não. Eu tinha na época 3 G12 na minha diretoria e 3 contra o G12 e eu presidente dos outros. O primeiro momento era uma guerra, depois foi acalmando e virou uma bênção. Foi algo extraordinário, irmão. Nós fomos ali planejando, e nós fizemos, tinha uma assembleia para fazer, nós adiamos aquela assembleia, visitamos o Brasil, fizemos a reforma de Nova. O pastor Joaquim foi fundamental na reforma de Nova, o pastor Roberto, Rubem Paz, e alguns outros foram pessoas que nos ajudaram demais na reforma. Nós mudamos tudo. Eu visitei o Brasil, sempre com mais 2 líderes, eu falava o seguinte: pessoal, estamos chegando aqui com uma proposta nova. Qual que é a proposta? Nós vamos tirar os usos e costumes das nossas normas. E eu voltava vivo para casa, a Juscelina falava: isso é milagre. Nós vamos tirar os usos e costumes daqui. Isso aqui não funciona na prática. Isso aqui vai nos dividir. Eu cheguei para os presbíteros da época e falei assim: eu vou fazer um favor para vocês. Lá nas reuniões, o que você vai fazer de bom? Eu vou tirar o poder de vocês. Vocês mandam nos pastores. E eu propus ali que vocês não vão mandar mais. Não, a sucessão pastoral é de vocês, mas não vai ser mais. Nós estamos fazendo a reforma e vai sair da mão de vocês. E o que nós vamos fazer? Vocês vão ser o que deveriam ser, auxiliares, que bênção. Eu falei: vocês sabiam que isso é uma maldição para vocês? Mas por quê? Quando vocês brigam com o pastor, vem uma maldição sobre vocês. Uma maldição sobre os filhos. Eu estou abençoando a vida de vocês. Aí, quando acabava a reunião, o Senhor falou: isso é milagre de verdade. Irmão, nós jogamos aberto e Deus trabalhou. E aí nós entramos na terra prometida. Eu com a diretoria, tinha uma diretoria muito unida. Depois do G12, alguma coisa, nós entramos no Jesus. E quando entramos no Jesus, a coisa deu certo. Nós começamos a cuidar dos jubilados. Nós visitamos o Brasil e tinha pessoa morrendo, que já tinha aposentado o pastor numa situação difícil. E nós passamos a ser a primeira denominação que dá uma
ajuda para o jubilado que aposenta mal. Aquele jubilado que aposenta com a renda ruim, passou a ter uma ajuda da Nacional. E quando nós fizemos isso, as pessoas falam, vocês vão quebrar a denominação. Eu falei, não quebra não, tenha fé em Deus. Irmãos, fizemos aquela mudança. Ninguém tem isso por aí. Colocamos fundo prévio, um fundo previdenciário. Criamos um fundo previdenciário para abençoar pastor, obrigando igrejas a pagar 8%. Igreja não paga fundo de garantia. Pastor não tem vínculo empregatício. Eu falei, vocês não pagam fundo de garantia, vocês vão pagar fundo prévio para os pastores, para melhorar a vida dos pastores. Eu tive a coragem, Quinteiro, junto com a diretoria, de propor diminuição de tributos. Você viu alguém diminuir tributos? A gente cobrava 13, eu falei, nós vamos cobrar o dízimo, só 10. Os outros 3 é para as igrejas locais pagar plano de saúde para pastor e esposa. Nós diminuímos para abençoar os pastores. Entramos na terra prometida. Trabalhamos o crescimento sustentável da igreja. Fizemos a revitalização e plantação da igreja com o obreiro Ricardo Agreste, Josué Campanhã, foram bênçãos para nós. Nós entramos na terra prometida. E agora nós construímos uma casa para cuidar de pastor e esposa que esteja em estado de grande dificuldade. Nós temos uma casa, o projeto Renovar, que cuida dos seus líderes da igreja. Nós entramos na terra prometida e fomos conquistando. As diretorias foram mudando e foram alterando, e nós continuamos junto, reverendo Juarez, e fomos conquistando espaço, e fomos chegando, e chegamos no jubileu da igreja, e essa é a igreja, a melhor igreja do mundo. Não tem igreja melhor para o pastor do que a igreja presbiteriana renovada do Brasil. São os pastores que estão respondendo isso. Amém? Entramos na terra. Então acabou a história? Quase acabou. Vamos só ler aqui, irmãos. Pode colocar a quarta e última divisão, pastor Júnior. E diga assim: depois de uma exponencial conquista, diga, depois de uma exponencial conquista. Josué 14, 15 diz, portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu até o dia de hoje. O versículo 15, no final diz, e a terra repousou da guerra. Aquele povo chegou no momento de terminar a conquista. 50 anos depois que tinham saído do Egito, era uma nação respeitada. Israel era a nação conhecida como a nação que tinha a bênção de Deus, que tinha o poder de Deus sobre aquele povo. E aquele povo foi vencendo guerra após guerra até vencer cada uma delas. Foi algo maravilhoso, mas demorou. Eu estava fazendo um cálculo de quase 10 anos. Falei, mas pastor, mas não tinha promessa? Tinha, mas a promessa era de mais de 600 anos atrás. E aquele povo vai conquistar com dedicação, com trabalho. Conquistar o que Deus tem não é fácil. Nós temos procurado conquistar, não, pastor. Nós temos procurado conquistar o melhor de Deus, pastor Ládina. Nós temos procurado conquistar. E a renovada hoje, ela está muito preparada. A renovada foi conquistando, e chegou agora ao jubileu de ouro. A renovada é a igreja hoje para fazer a diferença nesse país e no mundo. Estou concluindo a mensagem, só para dizer para vocês, olha. Nós tínhamos 84, lá na primeira reunião do dia 8 de janeiro, 84 igrejas começaram. 94 congregações, 7 campos missionários. Nós tínhamos 59 pastores, alguns estão aqui, 29 evangelistas, alguns estão aqui também. 257 presbíteros, 278 diáconos, 8 presbitérios, já foram mencionados, eu não vou repetir. E nós tínhamos naquele início 8.835 membros.
Hoje, nós temos 1.448 igrejas, congregações e campos missionários, quase 1.500. Nós temos 1.423 pastores. Nós temos 652 evangelistas. Nós temos 2.376 presbíteros. Nós temos 6.251 diáconos. Nós temos 60 presbitérios. E nós temos hoje mais de 164 mil membros só no Brasil. Nós estamos em mais de 30 nações. Estamos chegando agora no último continente onde a gente ainda não tinha chegado. A Sara, filha do pastor José Carlos. O pastor José Carlos está por aí? A Sara, lá de Itambé. Olha, está lá. A Sara está indo para o Timor-Leste. Olha, do nosso presbitério. Está indo para abrir o trabalho em Timor-Leste. E a Ingrid está indo para Papua Nova Guiné. Nós demoramos para chegar, mas chegamos com 2 pessoas. Nós vamos ficar em todos os continentes. Nós temos a unção do Espírito Santo e nós podemos muito mais. Amém? Só coloca a conclusão ali, queridos. Eu vou ler esse último versículo de Josué 21, 45. Presta atenção. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo que Deus prometeu, desde Abraão, se cumpriu em Israel. Quando Israel chegou a 50 anos, Israel estava com a bênção do Deus Altíssimo. Tudo que Deus prometeu para nós, renovado, se cumpriu, tem que ser cumprido. Não tem nada que não se cumpriu. Não tem nada, pastor. Não, aquelas promessas, eu vou fazer, vocês vão crescer, vocês vão conquistar, Deus cumpriu. O que aconteceu com Israel depois de tudo aquilo? Eles passaram a usufruir do melhor de Deus. Dividiram a terra ali pelas 12 tribos. Fizeram tudo o que deveria fazer. Eles vão ter o tabernáculo, mais à frente o templo. Algo maravilhoso. Eles vão usufruir do melhor de Deus. Israel é um país que tem história, uma história poderosa. Todo mundo é contra Israel e ninguém vence Israel. Está lá Israel firme e forte. A renovada, eu estou concluindo dizendo, depois que tudo foi feito, nós vamos agora usufruir do melhor de Deus, amém? Nós vamos tomar posse do melhor de Deus. Todas as promessas bíblicas são nossas, vamos ficar de pé. Todas as promessas do Senhor são nossas. Nós vamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Nós plantamos e vamos colher. Chegou o momento da nossa colheita. A renovada vai abençoar mais ainda essa nação. A renovada vai abençoar outras nações. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos um povo pentecostal, avivados, cheios de dons e poder. E nós vamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. O jubileu de ouro chegou para nós, um povo renovado. Nós somos maduros e nós vamos colher tudo que Deus tem para nós. Toma posse nesta noite. Eu quero pedir que a diretoria executiva venha aqui à frente com as esposas. A diretoria executiva, vem aqui. Os membros da diretoria executiva, vem aqui com as esposas. Oh, me canta lá, me randa zamai. Irmãos, nós estamos investidos de autoridade. Nós estamos investidos de autoridade. Então nós vamos encerrar este momento abençoando a tua vida. Pastor, mas vocês podem abençoar a gente? Não só podemos, como vamos abençoar. A partir de hoje, 8 de janeiro de 2025, eu profetizo um tempo extraordinário
num arraial renovado. Ricanta, larranda, lamanda. Shimicanta, lamirandas. E todos nós aqui vamos orar agora, Micanta, com o auxílio da diretoria administrativa que ali está esposas. Vamos agora orar, Halamaia. Olha, eu estou profetizando um novo tempo para todos nós. Nós passamos muitas fases. Agora chegou o momento da nossa colheita. Halacanta, lamiranda, zabaia. Rimicanta, laranda, zabaia. Shimicanta, miranda, zaias. Pai amado, como líderes dessa igreja, Senhor, nós estamos profetizando o Shimicanta e nós temos autoridade do Senhor. Nós estamos profetizando sobre o arraial renovado, Halamaia, Shimicanta, Lamiranda. Nós estamos profetizando sobre os pastores, estamos profetizando sobre os presbíteros, estamos profetizando sobre evangelistas, estamos profetizando, Pai amado, sobre missionários, missionárias, sobre mulheres, sobre homens, sobre jovens, sobre criança. Estamos profetizando sobre a renovada, estamos profetizando um novo tempo, estamos profetizando uma nova unção, estamos profetizando uma nova graça, estamos profetizando uma nova vitória, estamos profetizando, receba, 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 você aqui,